Então, pessoal, retomando, a gente sabe aí que em vários micro-organismos o dihidrofolato, esqueci também de comentar com vocês que o dihidrofolato também pode ser aí comumente denominado nos livros como ácido dihidrofólico. Então, ácido dihidrofólico e dihidrofolato é a mesma coisa, tá? Então, em vários micro-organismos, o dihidrofolato ele vai ser então aí sintetizado a partir da pteridina, a partir do PABA e a partir do aminoácido aí glutamato. E todas as sulfonamidas usualmente aí utilizadas, né, na clínica, elas são aí análogos sintéticos do PABA. Então, devido à sua semelhança estrutural com o PABA, as sulfas, então, elas competem com o PABA pela enzima bacteriana. Qual que é a enzima? A enzima dihidropteroato sintase. Assim, então, as sulfas elas conseguem inibir a síntese bacteriana do dihidrofolato e, por isso, então, bloqueia a formação dos cofatores essenciais, que são importantes para a formação de DNA, RNA e proteínas. Então, para poder demonstrar para vocês aqui, a gente tem a estrutura química do ácido fólico, ou também nos livros mais convencionais, tradicionais da farmacologia, a gente vai ver o termo ácido pteroglutâmico, que é a mesma coisa de ácido fólico. A gente já falou que o ácido fólico, então, ele é constituído pela pteridina. O nome químico da pteridina maior é o 2-amido-4-hidroxi-6-metilpteridina. Ufa, vamos reduzir então em pteridina, certo? Então, pteridina, ácido paraaminobenzoico, ou também chamado de PABA, e o ácido glutâmico, que nada mais é que o glutamato, nosso aminoácido glutamato, ok? Então, a gente percebe que a estrutura do ácido fólico é uma estrutura química composta do glutamato, do PABA e da pteridina. E se a gente for olhar a estrutura química das sulfonamidas, né, da sulfanilamida, a gente vai ver que ela é bem parecida aqui à estrutura do PABA presente no ácido fólico. Por isso, então, que as sulfas elas conseguem, né, se ligar à enzima, vamos voltar lá, a enzima dihidropteroato sintase, como a gente mostrou aqui. Então, perceba que a gente tem uma seta cortada indicando que a sulfonamidas ela vai interromper essa reação da formação aí do ácido dihidropteróico, que é um intermediário metabólico da formação do ácido fólico ou do dihidrofolato, né? Porque a gente ainda precisa da inserção do glutamato para a finalização da formação do ácido fólico. Beleza, pessoal? Tá claro? Então, pessoal, importante ressaltar aqui que a aplicação clínica, né, do folar, né, das sulfas, né, que é do antimetabólito aí, ela fundamenta-se na sua toxicidade seletiva, ou seja, na toxicidade elevada para a bactéria e uma pequena toxicidade para o homem, que eu já falei isso para vocês, que é ilusão a gente não achar que os fármacos vão ter aí os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Então, todos vão apresentar. Então, por isso que a gente está colocando aqui baixa toxicidade para o homem. Isso ocorre por quê? Isso se deve, então, às diferenças bioquímicas que vão existir aí entre as células bacterianas e as células humanas, as células eucarióticas. E a gente sabe, né, que tanto as bactérias como também o homem, eles precisam aí do ácido fólico como um fator aí de crescimento essencial. Porém, o homem, como eu falei para vocês anteriormente, ele recebe o ácido fólico da alimentação. Já as bactérias, elas precisam sintetizar o ácido fólico, ok? Por que a bactéria precisa sintetizar o ácido fólico? Por que ela não consegue utilizar o ácido fólico do meio, como acontece com o homem, que recebe o ácido fólico da alimentação? Isso acontece porque no pH fisiológico, né, o ácido fólico ele vai se encontrar na forma ionizada.
e, consequentemente, ele não consegue, né? Ele não pode atravessar a parede bacteriana por difusão passiva. E, para que ele seja, né, absorvido, é necessário que haja, então, um processo aí de transporte ativos. Transporte ativo, né, que acontece pelas bactérias. Com exceção do Streptococcus fecalis, nenhuma outra bactéria, elas possuem esse transporte ativo para ácido fólico. Então, por isso que elas precisam sintetizar. Beleza? Então, pessoal, nós temos aí, dentro das sulfonamidas e sulfonas, nós temos a sulfanilamida, sulfadiazina e sulfametoxazol. Esses fármacos, eles apresentam, né, uma alta seletividade. Como a gente falou, as sulfas, elas são análogos estruturais, elas são semelhantes ao PABA. Porém, a resistência fácil, né, que pode ser desenvolvida aí pelas bactérias, elas limitam o uso. E as resistências que a gente, né, tem observado aí é a produção, né, de PABA endógeno. Além disso, né, uma afinidade enzimática e as sulfonamidas e também uma permeabilidade da membrana às sulfas, né? Então, essa resistência, né, por conta aí da superprodução do PABA endógeno e também, né, da mutação que vai diminuir a afinidade enzimática às sulfonamidas e, consequentemente, também uma diminuição da permeabilidade da membrana às sulfas, ou seja, as sulfas elas vão penetrar menos, né, na membrana da célula bacteriana, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de acesso, né, intracelular, já que essa enzima, a dihidropteroato sintase, ela está ali, né, no meio intracitoplasmático da bactéria, esse fármaco então, ele começa a encontrar dificuldades de ação. Então, as resistências estão, mais uma vez, relacionadas a uma superprodução de PABA endógeno, que, por sua vez, vai competir com a sulfa pela enzima dihidropteroato sintase. Além disso, a gente pode ter, então, a mutação, né, da enzima, e com isso a gente vai ter uma diminuição da afinidade enzimática e também uma diminuição da permeabilidade da membrana às sulfas também pode ocorrer. Para tentar resolver essa questão da resistência, as sulfas aí vêm sendo utilizadas em combinação. É muito comum a gente ver aí o uso combinado do sulfametoxazol mais trimetoprima. A gente vai falar um pouquinho da ação da trimetoprima logo à frente aqui, mais a seguida nessa aula, ok? E essa associação ela é muito bem-vinda porque ajuda aí a burlar um pouco o processo de resistência que a gente vem observando aí ao longo dos anos. Em relação à farmacocinética das sulfas, normalmente elas, né, são administradas, elas podem ser administradas por via oral, parenteral, no caso intravenosa, retal e tópica, apresentam, né, uma boa absorção no trato gastrointestinal, exceto as sulfonamidas intestinais, que apresentam baixa absorção. Distribuição, aí elas se distribuem para todos os tecidos, incluindo aí bile, líquido pleural, ocular, peritoneal, sinovial e também placenta. E a excreção acontece pelos rins, excreção renal. São indicadas, quais são os usos clínicos? Elas são utilizadas para tratar infecções do trato urinário, nocardiose, uma infecção bacteriana aí causada pela nocárdia, que se caracteriza, né, por uma pneumonia e, consequentemente, uma disseminação também para o sistema nervoso central. Toxoplasmose, infecções do trato respiratório causadas aí por streptococcus, pneumococcus, hemófilos influenzae e neisserias sensíveis. E também podem ser utilizados aí o uso profilático para pacientes que apresentam recidivas em relação aí à febre reumática. As sulfas, elas são consideradas aí fármacos bacteriostáticos, né? Então, aqui a gente tem uma curva relacionada a uma placa onde a gente tinha a bactéria e o controle.
Então, a gente tem aqui, né, o número de organismos viáveis e em relação ao tempo, né, o período de incubação em horas. Na placa que adiciona a bactéria mais a sulfa, a gente percebe que há, né, uma constância, na verdade, aí, do número de bactérias viáveis, né? Ou seja, a gente não tem um aumento do número de bactérias viáveis, mas também não tem, né, uma morte pronunciada, né, de bactérias viáveis para considerar, então, as sulfas como bactericidas, portanto, elas são classificadas aí como bacteriostáticas, ok?